Talvez sua fé seja forte, mas sua vida financeira esteja frágil. Talvez você ore, trabalhe, sirva, seja honesto e, mesmo assim, vive cansado, sempre apertado, sempre devendo, sempre no limite. Isso não te faz uma pessoa má, mas pode revelar algo perigoso, porque existe um paradoxo silencioso que quase ninguém tem coragem de encarar. Pessoas de caráter elevado podem permanecer pobres por escolhas erradas. E não é falta de Deus, nem ataque espiritual, nem perseguição do inimigo. É algo mais desconfortável. Talvez sua fé esteja viva, mas sua mentalidade financeira esteja morta. E isso dói de ouvir, eu sei. Mas se você ficar até o final, não para buscar consolo, e sim verdade, talvez você entenda por que sua vida parece travada, mesmo fazendo tudo certo. Daqui a pouco, isso vai ficar claro. Mas antes, precisamos quebrar uma ilusão perigosa. Você acorda cedo, trabalha mais do que deveria, carrega responsabilidades que nem são suas. O salário entra e desaparece. Você paga contas, ajuda familiares, resolve problemas. E no fim do mês, olha para trás e pensa: eu trabalhei tanto e continuo no mesmo lugar. Você vê pessoas menos éticas prosperando, pessoas sem fé avançando, pessoas irresponsáveis viajando, comprando, crescendo. E você continua lutando, não porque é preguiçoso, mas porque nunca aprendeu a administrar. E isso cria uma frustração silenciosa, uma revolta que você não verbaliza, uma pergunta que você evita fazer para não parecer ingrato. Será que Deus se esqueceu de mim? Talvez isso explique sua história. Você aprendeu a ser bom, mas nunca foi ensinado a ser estratégico. Aprendeu a servir, mas não a crescer. Aprendeu a se sacrificar, mas não a prosperar com responsabilidade. E isso cria um ciclo cruel. Quanto mais você tenta ser correto, mais financeiramente cansado fica. Mas ainda falta o mais perigoso, algo que quase ninguém percebe. A Bíblia nunca disse que bondade substitui a administração. Nunca. Salomão foi o homem mais sábio que já existiu, e também um dos mais ricos. Mas observe com atenção. Ele não prosperou porque era espiritual. Ele prosperou porque entendia gestão, planejamento e consequência. Provérbios não são poemas, são manuais de realidade. Os planos do diligente conduzem à fartura. Planos, não orações apenas. Fé sem estrutura vira ilusão. Aqui está a verdade que ninguém gosta de ouvir. Caráter não paga contas. Disciplina paga. Bondade não gera crescimento automático. Estratégia gera. A parábola dos talentos nunca elogiou a intenção. Ela premiou o resultado. O servo que enterrou o talento não foi chamado de imoral. Foi chamado de negligente. Ele não roubou, não mentiu, não pecou. Apenas teve medo de crescer. E esse medo ainda prende milhões de pessoas de fé. Porque crescer exige responsabilidade. E responsabilidade exige confronto interno. Talvez você ame a Deus, mas odeie números. Talvez você seja honesto, mas desorganizado. Talvez você seja fiel, mas financeiramente imaturo. E Deus não unge desorganização. Aqui está o primeiro clímax. A verdade é esta. Muitas pessoas não estão presas financeiramente por causa do mundo. Estão presas por causa da própria mentalidade. Você não foi ensinado a prosperar. Foi ensinado a sobreviver. E sobreviver cansa. Prosperar exige outra postura. Mas ainda não terminou. Porque o problema não é só técnico, é psicológico. Existe um padrão invisível que se repete. Você ganha um pouco mais e imediatamente aumenta o padrão de gastos. Você promete se organizar, mas foge do desconforto de olhar números. Você diz que quer prosperar, mas se culpa quando começa a crescer. Existe um medo silencioso de prosperar, porque prosperar muda a identidade, muda as relações, muda o lugar que você ocupa. E isso assusta. Algumas pessoas usam a espiritualidade como refúgio para não amadurecer. Confundem humildade com escassez. Chamam medo de prudência.
Mas disciplina também é espiritual. A culpa religiosa prende mais pessoas do que o diabo jamais conseguiu. Você sente que não merece ter mais, que crescer é egoísmo, que prosperar vai te afastar de Deus. Isso não é fé, é trauma não resolvido. E enquanto você não enfrenta isso, continuará rodando em ciclos. Talvez você pense, então é só mudar a mentalidade. Não. Se fosse só isso, todos já teriam mudado. Porque agora entramos na parte mais profunda. Prosperidade exige maturidade emocional. Exige dizer não. Exige cortar excessos. Exige assumir erros. Ninguém prospera tentando salvar todos. Bondade sem limites vira prisão. Jesus ajudava multidões, mas nunca perdeu controle do próprio propósito. Você precisa parar de confundir compaixão com autossabotagem. Deus não te chamou para carregar o peso do mundo. Ele te chamou para administrar bem o que está em suas mãos. Enquanto você não assumir responsabilidade total pela sua vida financeira, nada muda. Não é culpa da economia, nem da família, nem da igreja. É sua responsabilidade crescer. Duro? Sim. Libertador? Também. Mas ainda falta o último confronto. Você não precisa de mais fé. Precisa de mais estrutura. Não precisa de mais promessas. Precisa de mais maturidade. Deus não abençoa caos. Se você continuar sendo apenas uma boa pessoa, mas não se tornar uma pessoa organizada, continuará cansado, mesmo sendo fiel. A pergunta final não é, Deus pode me prosperar? A pergunta é, eu estou pronto para administrar prosperidade? Talvez você ache que isso termina aqui, mas não termina, porque a decisão começa agora. Você não está atrasado, mas está sendo chamado à maturidade. Prosperar não é pecado, imaturidade é. Se isso conversa com você, talvez este seja o momento mais honesto da sua jornada. Não para prometer nada, mas para assumir tudo. E talvez, depois de tudo isso, fique um silêncio dentro de você. Não um silêncio confortável, mas um silêncio honesto. Aquele momento em que você percebe que não está diante de um inimigo externo, mas diante de uma escolha interna. Porque a verdade é que Deus nunca te chamou para viver apertado para sempre, mas também nunca prometeu prosperidade sem responsabilidade. Existe um ponto da vida em que orar deixa de ser fuga e agir passa a ser obediência. Talvez você esteja exatamente nesse ponto agora. Não mais ignorante, mas ainda resistente. Não mais perdido, mas ainda adiando. E isso é perigoso. Porque aquilo que você entende e não aplica se transforma em peso, não em revelação. A maturidade começa quando você para de pedir menos problemas e começa a se tornar maior que eles. Quando você entende que fé não substitui decisões difíceis. Ela sustenta você enquanto as toma. Se nada mudar depois deste vídeo, não será porque faltou verdade. Será porque você escolheu continuar confortável em vez de crescer. E crescer, quase sempre, dói primeiro, mas liberta depois. Talvez você ache que isso termina aqui, mas não termina. Porque a decisão começa agora. Você não está atrasado, mas está sendo chamado à maturidade. Prosperar não é pecado, imaturidade é. Se isso conversa com você, talvez este seja o momento mais honesto da sua jornada. Não para prometer nada, mas para assumir tudo.